Oi, boa tarde. Vamos começar com a nossa aula, na verdade, continuando, né, o nosso estudo sobre arte, cidade e patrimônio cultural. Agora nós vamos falar sobre as artes circenses, que está conectada com a linguagem do teatro. Dentro da linguagem teatral, nós temos diversos trabalhos, né, diversas modalidades. Olha, olhando ali no recorte que eu fiz do caderno do aluno na página 82, o que vem ao pensamento quando relacionamos artes cênicas e patrimônio cultural? Entenda como artes cênicas, pessoal, todas as artes que estão relacionadas ao teatro, aos filmes, às, às animações, tá joia? Bom, eu peguei alguns recortes do caderno do aluno e complementei com as informações. Vocês vão ver nos nossos próximos slides que dentro das artes circenses nós temos as divisões do circo tradicional, das famílias circenses, do circo contemporâneo, das escolas de circo, palhaço clown e a tradição cômica, folia de reis e palhaços de hospital. É importante, pessoal, que vocês entendam que se as nossas aulas estivessem presenciais, normais, todo esse material de primeira série que vocês estão estudando, que é muita teoria, é conhecer a arte enquanto um produto de patrimônio artístico e cultural, a arte como uma produção humana dentro dos sentimentos, mas que também retrata a história, marca períodos históricos. Se estivéssemos em aulas presenciais, muitas dessas informações vocês estariam na prática e não apenas na teoria, tá? Então, tentem se apropriar dessa teoria, tentem se apropriar dos termos, das diferenças entre os termos, e aí, quando retornarmos, num período bastante breve, eu espero, a gente vai tirar as dúvidas e aí nós vamos colocar em prática toda essa parte teórica, combinado? Olá, esse é um primeiro exercício. Antes de vocês começarem o estudo, eu gostaria que vocês pensassem e desenhassem. Abre o registro do artista, pega uma folha e lá. O que eu penso sobre circo. A primeira coisa que vier na sua cabeça, faz o desenho. Lembrem-se, cada um de vocês é único, cada um de vocês tem os traços próprios enquanto artista, o desenho de vocês vai ser único e cada artista se expressa de um modo, tá? Então se joga no desenho, não fica com medo, faz um desenho da primeira coisa que vier à sua mente quando você pensa sobre circo, tá joia? E pensa nisso, o circo é algo que está próximo a você, é uma linguagem artística próxima ou distante de você. Tem muitos de nós que nunca foi a um circo, né? Que demorou muito tempo. Eu demorei, passei toda a minha infância indo ao circo e agora, depois de adulta, faz muito tempo que eu não vou ao circo. Então, coloque essa informação também, se o circo é algo que está próximo ou distante de vocês. Então, olha lá, o circo, nós temos algumas divisões dentro dele, que está de acordo com a historicidade, né, com toda aquela linha do tempo da história da arte que nós já mencionamos nas nossas primeiras aulas lá, desde o século V até chegar no século XX, toda a transição que a arte passou, né? O circo, por ser uma arte, também passou por essas transformações. Então, nós temos aqui algumas informações sobre o circo tradicional. Dentro desse circo tradicional, vocês vão encontrar as famílias circenses, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse pequeno texto. Eu fiz uma adaptação do recorte que está no caderno de vocês, no caderno do aluno, tá? Então, esse circo tradicional é aquele circo de essência, aquele circo antigo, organizado por famílias, aonde as tradições, aonde os números circenses eram passados de geração para geração, gerando uma continuidade dos nomes dos circos. Depois disso, assim como várias períodos da história da arte, o circo também foi se adaptando, né,
as transformações. E aí, hoje em dia, nós temos o circo contemporâneo, nós temos as escolas de circo. Aquela dinastia das famílias circenses deixou de existir, tá? Então, existem muitas escolas de circo que formam artistas, que fazem um trabalho de ensinar o que é a arte circense, tá joia? Mas sendo um circo tradicional ou um circo contemporâneo, este nome é muito comum, os palhaços. Aqui tem uma indicação de um vídeo da Globoplay, tá? Foi uma reportagem transmitida no Fantástico. É muito bacana, que é uma mistura da tradição do palhaço com a adaptação da contemporaneidade, né? Então, as linguagens contemporâneas da arte, elas saem do tradicional. Então, vocês podem ver como que é o picadeiro nessa foto abaixo, de uma lona no chão, né? Um circo apresentado a céu aberto. Isso é uma característica muito grande da contemporaneidade. Então, nessa reportagem, vocês vão ver a mistura entre os palhaços, que é uma personagem tradicional do circo, com a movimentação da arte contemporânea. Aqui nós temos algumas informações sobre as companhias contemporâneas de circo, então agora é necessário que vocês façam uma leitura do livro didático. Não é uma leitura para decorar, ok? É uma leitura para vocês se apropriarem dos termos. Então, nas páginas 190 a 199 do livro didático, no capítulo 8, Corpo e Circo, vocês vão encontrar sobre o Circo de Soleil, o espetáculo ovo deles. Vocês vão encontrar sobre as profissões e os profissionais que estão ligados a esse mundo circense, e eu não estou falando dos artistas em si que se apresentam nesses números do circo. Eu estou falando de profissionais relacionados, profissionais externos que estão conectados a este mundo do circo. Se de repente você ainda não tem o seu projeto de vida definido, dá uma olhada nesse texto, de repente aí surgem algumas possibilidades, né? Vocês vão ver também a questão da expressão corporal do corpo vinculado com a tradição circense e todas as modalidades que são presentes dentro de um circo, independente se ele é tradicional ou se ele é contemporâneo. E aqui tem um pouquinho da história do clown, do palhaço, né? Que essa história vem lá dos bobos da corte. Sim, os bobos da corte têm um vínculo muito grande com os palhaços, com o clown. E não se engane, de repente a gente acredita que falando em circo a gente conhece apenas a alegria e não é. No clown, nessa mistura do palhaço com o bobo da corte, na história disso, vocês vão ver que existem um vínculo com a tragédia, tá? Com as contradições dos sentimentos humanos e não só a alegria. Já nos capítulos, na página, continuando no mesmo capítulo 8, Corpo e Circo, nas páginas 202 a 207, vocês já vão estudar um pouco da história do circo, tá? Então, tá lá, vocês vão encontrar o novo circo, um pouquinho da história de como surgiu o Circo de Soleil, e toda a história por trás do circo, desde a época do Antigo Egito. E tem aqui um artista plástico, Alexander Calder, e ele traz uma releitura, uma visão dele dentro das artes visuais do que é o circo, tá bom? A comédia dell'arte está vinculada também, é um período, surgiu, a comédia dell'arte surgiu na Itália, num período em que o teatro era algo assim bastante rudimentar ainda, tá? Vocês vão observar através do vídeo que eu indiquei pelo YouTube que existe uma tradição muito patrimonial
nessa comédia dell'arte, que vai passando de pais para filhos. O mesmo artista sempre faz o mesmo personagem, bastante diferente do que nós temos no teatro hoje, tá? Então, nessa comédia dell'arte, são espetáculos circenses que você traz o improviso, que você traz textos do cotidiano, que você traz essa questão das expressões corporais, você traz as máscaras, você traz as habilidades artísticas, como eu falei, que são passados de pais para filhos, até a fala, os gestos corporais, as máscaras, é bastante interessante. A Folia de Reis é uma tradição relacionada ao catolicismo, tá? Tem a ver com os três reis magos. Sugiro que vocês assistam primeiro o vídeo número 1. Trata-se de uma expressão artística dentro da cultura urbana, que são os nossos temas, né? Arte, cidade e patrimônio cultural. A Folia de Reis se encaixa nessas três classificações. E também no segundo vídeo, a gente tem um pouquinho da releitura. O que seria a Folia de Reis dentro dos grupos teatrais, né? Então, a Folia de Reis é algo que veio com o descobrimento do Brasil, com os portugueses. E chegando aqui, pegou um pouquinho da cultura negro, dos negros, e também da cultura indígena. Então, é uma expressão artística brasileira que apresenta totalmente a nossa miscigenação de cultura, de raízes, de informações. E, por último, mas não menos importante, nós temos os nossos palhaços de hospitais, que traz dentro dessa questão da imagem da alegria que o palhaço proporciona, né? Que essa é a mensagem principal do circo, do palhaço, dos números circenses, é trazer a alegria, expressar a alegria para o público. Eles trazem essa essência para aqueles necessitados, os doentes nos hospitais, os familiares e os próprios médicos. Nós agora passando por todo esse período de pandemia, essa situação de doença muito crítica no nosso país, fica aí uma homenagem, né, de certa forma também, de valorização a esses profissionais. Bom, agora é a hora da criatividade. Dentro de tudo isso que vocês estudaram, que vocês vão ver, que vocês vão se apropriar, escolham a personagem que vocês mais se identificam e dentro das possibilidades que vocês têm em casa, de vestimenta, de caracterização, de maquiagem, de adornos, de objetos, criem. Que tal criar uma personagem circense em casa com o que você tiver ao seu alcance? Aí você escolhe o material, escolhe a personagem, tira uma selfie, põe uma foto. Cuidado se você resolver fazer um número de malabarismo, um número de trapézio, um número de mágico, ok? Tira uma foto, grava um vídeo, publica lá na nossa sala do Google Classroom. Eu vou estar disponibilizando lá essa videoaula. E aí fiquem tranquilos, eu não vou publicar, não vou mostrar para ninguém. As publicações lá são individuais, mas tenta aproveitar, tenta curtir um pouquinho, tá bom? Nesse período de quarentena, é bom às vezes a gente ousar, a gente descobrir que somos capazes de muitas coisas, tá bom? Divirtam-se, afinal a maior mensagem do circo é essa, né? É você estar alegre, você estar feliz. Se tiverem dúvidas, vocês já sabem o meu WhatsApp, se não está no último slide. Abraços, pessoal, bom estudo.